mais alguém ver aqui a gente. Sim, sim. Essa Eu ia live entrar aqui de hoje. o assunto de hoje é muito legal, né? Falar sobre as dificuldades de programar, né? Nós temos conteúdo aí para fazer um livro. Nossa, não é verdade? Então vai ser uma conversa mais descontraída essa live aqui. Foi uma live surpresa, né? A gente não estava programando muito, mas a gente está falando muito aqui nos posts sobre dificuldade de aprender programação. Muita gente comenta isso também com a gente, né? Inclusive, depois daquela live que a gente fez no YouTube, ensinando a programar lá um jogo, né, do zero, uma das pessoas que nos procuraram para informações aqui no curso foi justamente falando que estava tendo dificuldade para programar na faculdade, né? Não estava conseguindo acompanhar os conteúdos, e isso daí é uma coisa que a maioria das pessoas falam com a gente, né? Você já escutou muito isso de aluno? Vixe, bastante do aluno. E eu tive essa experiência na faculdade também, viu? Foi difícil. Eu pensei assim por diversas vezes em desistir. Não foi uma, sempre próximo às provas. Próximas provas eu pensava, falar, não vou conseguir. Essa tinha algumas matérias específicas, assim, que era mais difícil acompanhar, entendeu? Era mais difícil, os trabalhos que tinha que entregar em grupo, aí uns participavam, outros não. Assim, foi uma faculdade que não foi fácil. Foi uma das faculdades assim, que eu... desenvolvimento sistema, Isso, exatamente, essa mesmo. Inclusive você faz também, né, Aline? Tá se formando. Eu estou perguntando, eu tô no grupo da faculdade, o pessoal todo falando, assim, que é bem puxado, é muito conteúdo no análise de desenvolvimento de sistemas. Acho que é uma das faculdades na área de TI que tem mais conteúdo denso, é muito rápido, é muito focado na programação mesmo, né? Então, assim, eu até estava comentando, o meu curso técnico me ajudou muito para estar fazendo essas disciplinas agora, por enquanto. Tá tranquilo, eu já tô na metade, né? Mas assim, é puxado mesmo. Tem vezes que eu falo assim, acho que eu vou dar conta da banco de dados, eu achei que eu ia agarrar esse semestre, porque é complicado, né? Porque os professores, geralmente, o que acontece? A gente estava até comentando também, né? Que numa das postagens aí, o professor numa turma, né? Ele não tem tempo para tirar a dúvida de um para um. Faculdade, quem está na faculdade hoje, já fez faculdade, sabe como é que é. É correto, você tem que saber pesquisar, você tem que saber estudar de forma autônoma. E a gente não aprende isso no ensino médio, no ensino fundamental. Você tem que pegar na marra, né? Então, aí entra, mesmo você estando acompanhado numa turma, num curso, numa faculdade, é uma jornada solitária, porque depende de você. E é uma coisa difícil, né? Você aprender isso tudo sozinho, assim. É complicado. A gente pensa em desistir mesmo, dá um desânimo. Mas aí entram as táticas, né? Se for procurar um lugar para te acompanhar, quais são as coisas que às vezes podem minimizar isso que a gente estava comentando também, né? Primeira coisa é respeitar o seu ritmo de aprendizado. Tá, eu tenho que passar na faculdade, tenho que passar no semestre. Para mim, eu coloquei aquela meta para mim, eu tô fazendo um curso, o curso é em tantos meses. Mas não tem como você mensurar o aprendizado para todo mundo igual, né? Cada um é um indivíduo, tem as suas necessidades, tem a sua forma de aprender, tem a sua neurodivergência, às vezes, também, que tem que ser considerada, tem a sua forma de aprender. Então tem gente que dá melhor no meio online, tem gente que é mais presencial, turma, aula individual. Então cada um tem o seu jeitinho. Se a gente não respeita isso, acaba que a gente fica frustrado mesmo, porque você tenta entrar na caixinha, né, que não te pertence. Exatamente. E assim, hoje Aline, dando aula, eu percebo que as pessoas são diferentes no aprendizado também. Né? Cada um aprende de um jeito, né? E tem facilidade, por exemplo, visualmente, na fala, só em ouvir, que são alguns conceitos específicos de cada pessoa.
E hoje eu percebo isso com mais clareza do que antes na faculdade. Claro que antes eu não dava aula, né? Então a gente não tinha essa noção. E hoje, dando aula, a gente percebe que essa questão individual de cada aluno, e a gente pode inclusive trabalhar isso, né? Nas nossas aulas a gente trabalha justamente isso, percebendo essas coisas, essa forma de aprender, como que o aluno entende melhor, se é na fala, se é no que a gente mostra, né? Que também eu acredito que você percebe isso, e você, ao longo dos anos que você dá aula, né? Como é que é para você também essa experiência? Conta aí pra gente. Então, né? Eu tenho uma trajetória assim que envolve muito a parte da pedagogia e da TI, né? Sim. Então eu acabei fazendo pedagogia por conta de dar aulas de informática, de programação. Então, me ajudou muito a pedagogia, justamente para entender o estilo de aprendizado, né? Também fiz um pouquinho de neurociência, uma pós-neurociência. E aí o que acontece? Tem gente realmente que aprende na forma das imagens, tem gente que é mais auditivo, tem gente que vai aprender escrevendo, né? Então, cada aluno vai... Isso aí também vai influenciar muito no ritmo, né? Por exemplo, aquele aluno que só aprende, só concentra. Se tiver que escrever alguma coisa, ele vai demorar um tempo maior do que uma pessoa que só ouve, por exemplo, que pega as coisas ouvindo. Tem gente que tem que estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem aluno que às vezes você pega assim, você acha que não está prestando atenção em você, mas você vai perguntar ou vai pedir para ele fazer um projeto, ele faz tudo assim, e ele não estava nem olhando. Mas por quê? Porque essas características, né? Cada um tem um jeito de aprender. E é importante a gente respeitar isso, né? Eu estava até vendo algumas coisas assim, falando sobre o ensino de programação mesmo hoje, um pouquinho antes de entrar aqui, e estava falando sobre essa questão da pessoa ser mais sinestésica, ou então aprende mais no online, né? É muito legal isso aí, para quem quiser aprofundar. Às vezes a gente podia até fazer um post, né, falando isso aí das formas de aprender, né? Que é bem legal. Sim, isso é muito interessante. E hoje em dia tem o digital, né? Que é o que a gente está vivendo aqui. Que acho que é o que a tendência que veio depois da pandemia também. Uma nova forma de aprender. As pessoas aprenderam, né? A aprender pela internet também. Não só com a online, mas tendo que fazer pesquisas, né? Essas coisas assim. É bem interessante também isso daí. Eu sou, assim, apaixonada por educação e tecnologia, né? Então, sou até suspeita. Casou as duas, né? Eu não tive formação pedagógica, né? Eu aprendi a dar aula dando aula, para falar a verdade, né? Então tem algumas coisas assim que hoje para mim é muito mais claro isso que você falou agora. Então eu percebo em cada aluno. Quando é individual é diferente. Quando a gente está em grupo, porque a gente também dá aula em grupo, né? No caso em duplas, né? Para quem tem interesse, que está aqui nos ouvindo e tem vontade de fazer aula junto com a esposa, junto com um filho, né? A gente também tem a modalidade em dupla, né? Então também existe essa questão de individualidade que a gente trabalha. E isso é muito legal, né? Que acaba sendo bem bacana também. E dá para trabalhar, viu? Sim. Dá para aprender, com certeza. A gente já deu aula até para 5, hein? Nossa, você deu aula até para 6, viu? Mas assim, essa questão também é uma questão muito importante, porque quanto menos alunos juntos, mais dá para respeitar essa individualidade, né? Senão a aula ela acaba tendo que durar muito ou pouco. Então, é importante essa individualidade também, mesmo no aprendizado de programação. Não necessariamente aprender numa aula individual, igual a gente tem aqui a opção de dupla também, que fica bem legal. Mas, assim, turmas grandes demais, sem o suporte de um professor, você fica muito solto, né? Isso daí acaba não contribuindo. Entra também naquela coisa que a gente falou, né? Às vezes, o problema não é você não estar aprendendo, não é você que tem dificuldade para aprender. É quem está te passando não está conseguindo chegar em você. A forma da didática, o ambiente também, né? Até comentei. Não adianta também, eu já tive aluno que teve muita dificuldade para aprender e era óbvio o motivo.
ele ia fazer as aulas, eu até comentei depois, conversei com os pais para ver. Não, deixa ele ir num cantinho, que esteja mais em silêncio. Que não esteja legal. Passando demais, porque ele dispersa. Aí ele tá lá todo com raciocínio para fazer uma coisa, aí de repente ele vai, passa as mãos gritando, pulando, subindo a cabeça, pulando, distrai. Jogou o lanche dele lá e aí ele perdeu totalmente o rumo. Ele não consegue concentrar, é um aluno ótimo. Então, assim, fazendo esses combinados, vai para um cantinho mais silencioso, só uma hora a aula, né? Então, aí depois vai lá, brinca com um colega. Isso faz toda a diferença, né? Tá num ambiente calmo, organizado, né? Porque aí vem a neurociência um pouquinho. O nosso cérebro, ele aprende como se fosse um espelho, né? Ele espelha o ambiente que a gente está à volta. Se está num ambiente organizado, seus pensamentos também vão estar organizados. Se a gente está num ambiente desorganizado, vira um caos. Você não sabe para onde você olha, onde você concentra. Então, são pequenas coisinhas que mudam, né, a sua aprendizagem aí. Faz muita diferença. O que mais você pode acrescentar aí nessas listinhas aí? Olha, na listinha, eu senti diferença, inclusive que você comentou no técnico, da faculdade para o técnico. Há uma diferença grande, assim, no aprendizado, sabe? Eu aprendi muito mais, não menosprezando e falando da faculdade, sabe? Porque a faculdade tem uma pegada diferente, sabe? Ela é mais abrangente, assim. Tem várias opções para você depois escolher, mas eles não focam em uma situação só. Já o técnico, eu aprendi muito mais, né? Porque ela é específica. Ela trabalha aquela linguagem, ela trabalha na parte, quando é técnico, no caso de informática, né, daí abrange a parte de hardware, de sistemas, de rede, de segurança, né, já abrange algumas coisas, mas você coloca a mão na massa mesmo. Então, o técnico é menor, mas a gente aprende muito mais. Então, assim, foi a base que não me fez desistir lá na faculdade, porque daí eu lembrava, né, dos conceitos lá do técnico e tal, por isso que é importante fazer um curso antes, né, um curso, né, como o nosso, por exemplo, fazer um curso com ótimas professoras ali para te orientar, justamente para você ficar preparado para uma faculdade, para um técnico e para o mercado de trabalho, porque hoje o curso que você faz já te deixa preparado para você trabalhar hoje, né, já te deixa ali apto a trabalhar. Então, também, né, mais pra frente... Programação, também você falando assim, questão do mercado de trabalho. Lembrando, não é uma profissão sindicalizada, então a gente consegue, por exemplo, quem faz o curso aqui com a gente, se empenhar, tiver um network bacana, um portfólio legal, não precisa de curso técnico, não precisa de faculdade, você consegue uma vaga de programador, né? É uma das profissões hoje em dia mais valorizadas e bem pagas. Você pode trabalhar remotamente para qualquer lugar do mundo, né? Recebendo em dólar, em euro. Então, assim, com um conhecimento que você vai ter aprofundado, criando um portfólio bom, um perfil legal no LinkedIn, né? Então, assim, você vai ter que estudar, não é que não tem que estudar, você estuda, mas não precisa ser necessariamente um diploma universitário, você não precisa de uma pós-graduação para você estar recebendo aí, igual profissões aí que exigem anos de estudo na graduação e o certificado, né? Então, exatamente, inclusive essas dicas... inclusive ali nessas dicas que você deu, eu acho que vale se o pessoal que estão aqui nos assistindo, né, e der o joinha, ok, ali a gente pode inclusive passar essas dicas para vocês ali depois, né, dessas dicas de criar um portfólio, dessas dicas de você criar um LinkedIn, né, de criar o teu network, justamente para te ajudar a lançar ali no mercado de trabalho, tá? Então, dependendo aí do pessoal, se o pessoal aí quiser ir falar e comentar e dá o joinha ali no caso, a gente faz, a gente cria. Vocês querem aí que a gente traga aqui, vai trazer com o maior prazer aqui para compartilhar a experiência da gente, os conhecimentos também. Que essa troca também é muito importante, é uma das coisas também que eu acho que é o mais legal da programação, da área de TI, é porque o pessoal colabora muito entre si, né? Conhecimento você tem aos montes de graça na internet, mas é igual a gente fala, o acompanhamento, né, personalizado mesmo, aqui a gente oferece também, mas
para além disso, tem esse compartilhamento, que é uma coisa que eu acho muito legal na TI também, né? Bem legal. Mas por mais que faça a dificuldade de aprendizagem, o que mais você acha que é motivo para o pessoal ter dificuldade? Como que a gente pode solucionar isso daí? E aí? O pessoal tem dificuldade na lógica e na linguagem em si. Sabe, Eline, uma coisa que eu percebo, assim, como também profissional e também, assim, pessoas conversando, querem abraçar o mundo, entendeu? Quer aprender muita coisa ao mesmo tempo, nem dominou uma linguagem, já quer partir para outra, você entendeu? Isso dá muita dificuldade, porque você não vai estar apto a poder depois trabalhar na empresa que existe aquela linguagem, que você tenha mais domínio naquela linguagem ali. Aí você não fica bom em nenhum, não fica especialista em nenhum. Então, foca em uma primeiro, finaliza ela, depois parte para uma segunda, que é muito importante você aprender outras, mas não misturar no começo muita coisa ao mesmo tempo. Focar, né, em uma linguagem, principalmente na lógica, depois escolhe uma linguagem que você vê que o mercado está procurando bastante, como JavaScript, como nós aqui também, nós damos aulas da linguagem JavaScript, então é uma linguagem que está sendo bastante usada. Então, foca em uma linguagem, aprendeu, dominou, aí vai para a próxima, né? Não abraçar o mundo, porque isso vai fazer você desistir, porque, né, é muita coisa para você absorver. Você não está bem com uma linguagem, mas aí você vai também se dar bem com outra. Então, uma dica também que eu estava vendo aqui, lê primeiro, antes de escolher, eu quero fazer só a linguagem, lê tudo sobre as linguagens, para que elas servem, tenta ver os caminhos que ela te leva para ver se você se identifica antes de você escolher a linguagem. Às vezes você não quer trabalhar muito com essa questão da lógica ou com JavaScript, você quer fazer mais jogo, vai lá pro Lua. Lua a gente também tem aqui no curso, inclusive, né, Jana? Também tem. Sim. Ou então, não quero mexer com nada disso, vai lá pro HTML, foca no HTML, no CSS, sucesso. É uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, mas é muito bem vista aí no mercado também, né? Tem o seu valor aí e dá para fazer coisas incríveis aí. Claro que se você conseguir integrar com um JavaScript, melhor ainda, você vai fazer sites interativos. Mas tem várias áreas, né, que dá para trabalhar aí a questão daquilo que você é especialista. Então, especializar em uma coisa, às vezes é mais importante do que abraçar o mundo. Mas entra também um pouquinho que você falou, às vezes a pessoa tem dificuldade em alguma coisa. Às vezes nem é dificuldade. Sabe o que pode ser, segundo a neurociência também? Crença dominante. Você já ouviu falar de crença dominante? Não, ai que legal, conta aí pra gente. Eu sei, quando eu estudei isso, pra mim assim, fez muito sentido isso quando eu estava fazendo neurociência, porque é o seguinte, você já deve ter escutado muito, pessoas às vezes viram e falam assim, eu não sei matemática, não consigo aprender matemática. Matemática é a vilã, né, da escola, nunca viu, eu adoro. Mas assim, eu escuto muito pessoas falando, não consigo aprender. Só que quando você fala esse não consigo aprender, isso tem um peso. Às vezes a gente fala assim, né? Palavra tem poder. A gente deve ter ouvido pessoal assim mais velho falar muito também, né, com a gente. Palavra tem poder. Mas realmente, porque quando a gente diz esse não, o cérebro da gente já cria um bloqueio. E para a gente tirar esse bloqueio, nessa crença que você criou para si mesmo, eu não consigo aprender matemática, eu não consigo aprender programação, você mesmo está se colocando esse limite. E leva um tempo para a gente poder vencer essa crença dominante. Então, é um tratamento mesmo que você tem que fazer para vencer essas limitações que você mesmo se coloca, né? Então, assim, tá difícil, mas eu consigo. Exatamente. Né? Então, e é bem legal. Pode concluir ali. Não, pode ser. E aí? E bem nisso que você falou também, lembra que eu comentei ali no início da nossa live que eu pensei em desistir por diversas vezes, né? E no meio do caminho, a gente sempre encontra uma luz, né? Pessoas ali para ajudar, né? E pessoas também que não vai ajudar aquilo tudo, né? Mas a gente encontra pessoas para nos ajudar. Sempre. E teve pessoas que veio ali com um pensamento positivo para mim e falou, não, Janaína, vai até o fim. Né? Nada é fácil, né? Que se fosse fácil, todo mundo fazia. Entendeu? Se fosse tão fácil assim. Aí falou assim, olha, coloca na cabeça o seguinte, eu posso, eu quero e eu vou conseguir.
E eu ficava com E eu aquilo não sei ali. você, mas eu tive um peso muito grande, às vezes as pessoas tentando colocar para baixo. Ah, você é mulher e tá na TI. Você é mulher e vai ser programadora. A gente sente muito isso também, né? Aí entra de novo, criança militante. Olha só. Eu não vou conseguir aprender porque a mulher não se dá bem com exatos. Isso é lenda urbana, né? Não existe. A gente consegue aprender qualquer coisa. Então, às vezes é uma dificuldade que a gente coloca para si mesmo. E não. Então, essas pessoas que são incentivadoras, a gente tem que valorizar muito. Que com certeza são essas pessoas que fazem a gente. Tá difícil, você tá lá virando noite. O pessoal tá lá na festa, você tá estudando lá, caçando ponto e vírgula que tá faltando no seu código que não tá rodando. E são essas pessoas que vão te. Você vai lembrar lá na frente, né? Quando você já estiver lá bem sucedido, com os seus sonhos todos já realizados ali, você vai lembrar dessas pessoas que te incentivaram, né? E isso faz muita diferença. Você ter com quem apoiar. Então, assim, essa comunidade, né, que a gente tem de apoio é muito importante. Aí entra o network, entra a comunidade da programação. Se envolver, né, com pessoas que te querem bem, que te incentivam, que te ajudam, que trocam essa experiência. E acaba que essa aqui também é a proposta que a gente está tentando trazer com o perfil, com os conteúdos que a gente está compartilhando, né? Então, assim, o pessoal interagir também com isso é muito importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas ainda. Até porque programação, você vê assim, eu vou aprender a programar para ser um programador. Não necessariamente. Não. Programação tem tudo na vida, né? Hoje em dia, qualquer um aí que tiver já na época aí de faculdade, mesmo que não esteja fazendo a parte de programação, mas vai estar usando aí. Ei, Cecília! Obrigada! Então, a Cecília mesmo é uma que vira e mexe, tá mexendo aí com as coisas. Já mexeu com o site dela, né, Cecília? Eu já ajudei ela aí dando algum suportezinho aí para poder aprender a trabalhar com a atualização do site dela. Ela é professora de inglês, gente. Olha só. Olha, que legal, que história bacana. Aprendendo com o site. A gente também estava ela procurando saber sobre aplicativos, sobre como é que coloca um QR Code para fazer alguma coisa lá. Então, tipo assim, são coisas que ela trouxe para formação dela, que não é ligada necessariamente à programação, mas que a programação é útil. Então, não precisa de ser programador para aprender a programar, né? Se você for trabalhar, engenharia, né? Você vai ter ali programação. Hoje em dia você faz qualquer, né? Uma tá entrando. Eu estava fazendo pedagogia e estava fazendo com formação complementar em sistemas de formação. E aí? Olha, que super diferente. Agora há pouco tinha não sei se saiu, que era o Jean, que estava aqui na live. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? E ele era formado em uma outra área, acho que se não me engano, de administração. E ele trabalhava na área de suporte de TI. Então, necessariamente, você não precisa ter faculdade da área e fazendo faculdade da área, você não precisa necessariamente ser um programador. Eu, quando fui trabalhar para uma empresa de sistemas, não fui direto programadora, né? Comecei ali fazendo os testes, né? Testando, suporte ao cliente, dava problema, né? Comecei ali na parte que muitas pessoas acham que são áreas que não tem vaga de emprego. Pelo contrário, viu? Há muita vaga para suporte. Olha só, falando aqui nos comentários, a programação me ajuda muito para fazer aulas interativas. Quem trabalha com aula é essencial hoje em dia, porque a gente já tem lousa interativa, né? Eu, inclusive, já trabalhei em escolas aí que trabalhavam com lousa interativa, tive que fazer treinamento das professoras para poder usar. E é um recurso maravilhoso na educação. Olha de novo aí. Tecnologia. Olha que legal! Né? Sim, é bem bacana. Então, assim, veio para ficar mesmo, né? Então, exatamente. Gente, investe em programação, eu falo. Mesmo que você não seja programador, é o melhor curso. Você vai desenvolver raciocínio lógico, você vai desenvolver habilidades de diversas disciplinas, gestão do tempo, né? Além de poder aplicar tudo que você conseguir fazer aí, você consegue aplicar alguma coisa de programação junto também. Então, é um diferencial muito grande no mercado de trabalho você saber programar, né? Mesmo que não seja um programador. Seja um programador, exatamente. E é verdade. Seu negócio, que a Erika falando, criatividade, tudo isso ajuda. Então, assim, criar o seu site, isso mesmo. Com certeza, dá pra fazer seus próprios aplicativos, os seus jogos, né? Então, você não vai só consumir
consumir tecnologia, você vai criar tecnologia, né? Então é muito importante isso, tudo aí que a gente falou. Agora vamos falar mais uma coisinha. E aquele meme que tá rolando lá, da vaquinha lá sem as patas? Você chegou a ver isso aí durante a semana? Das vaquinhas sem as... Não. Tá lá ela andando assim, sem as patinhas. Não, coloquei até nas stories aqui. Só perguntando se o pessoal chegou a ver isso durante a semana. Depois você corre lá pra ver. Então... Eu vou ver. Depois você dá uma olhada aí. Uhum. Então, assim, aí vem uma frase aqui, deixa eu até ver a frase aqui, que eu não sei ela de cor. Ela aparece assim, quem quiser aí depois da live e volta, os stories vocês vão ver. Se o código funciona, não precisa mexer mais nele. Aí tá lá, o código, e vem a vaquinha andando sem as patas, né? Então, assim, isso é complicado. Você já passou por uma situação de o código... Todo mundo, né, que a gente mexe na programação, você não sabe o que aconteceu, mas o código está funcionando. Seja de qual time, você deixa quieto ou você procura saber o porquê? Olha, eu vou falar pra você que é o que eu já fiz, tá? Eu deixo ele do jeito que tá, porque não mexe com o que tá funcionando. Mas aí eu vou jogar uma polêmica aí pro pessoal, tá? Porque, olha só, apesar de você ter um pouquinho aí de descontração, né? Um meme, claro, a gente vai rir, vai brincar. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes realmente você precisa... A maioria eu vi muito isso aí de comentários também, nesses tipos de postagens que eu vi, principalmente lá no LinkedIn, falando assim, mas o usuário final, ele não quer saber o que está no código, ele não vai saber nem o que é uma variável, a gente que é programador que sabe, então o que importa é estar funcionando. Mas aí vem algumas questões, né, que agora eu vou problematizar. A qualidade do código, ela não pode ser subestimada, né, e é isso que a gente ensina. A gente vai ter copiadores de código também com isso. Você já teve aluno que foi copiador de código? Vixe, aluno, colega de trabalho, júnior, programador júnior também, copia e cola bastante, sabe? Depois não sabe o que fez, bastante, hein? Já teve bastante. Alunos para mim que vieram de outros lugares, com outras professoras às vezes realocados para mim, né, em outras plataformas que eu dou aula, e que tinham esse problema de não conseguir entender o código e tá funcionando, tá ok, né? Então, acho que entra muita questão desse meme aí. Se você tira alguma coisa e continua funcionando, ele tá funcionando, eu não sei te explicar, mas tá funcionando. E isso é problemático, ele vai levar isso pra frente, né? Então, assim, eu pego muito no pé, mas comento o código, ver o que não tá funcionando. Vamos testar de outro jeito? Tá funcionando assim, mas de tal jeito fica melhor. Porque se der algum erro lá na frente, você vai saber corrigir. Então, é problemático assim, você levar esse código pra frente sem corrigir, achar que tá ok, deixar assim, a vaqueta tá andando sem as patas, né? Mas e aí? Como que fica o trem? Se der ruim lá na frente, se tiver que você ou outro programador corrigir um bug que vai ter lá na frente, que você não sabia que iria dar, porque tá funcionando naquele momento. Mas você implementou alguma coisa lá na frente, e agora? Vai ter que voltar lá atrás e refazer o código todo de novo? Então, eu acho isso um pouco polêmico. É um meme engraçado, mas ele leva a gente a refletir umas coisas assim, né? Profundas aí. Profunda. Então, sim. Profunda. Inclusive, Aline, inclusive essa questão de bug ali, porque essa questão desse problema levar lá na frente vai gerar o bug, né? Que é aquele bug que a gente fala, que o código está funcionando que é uma maravilha, tá tudo que é uma beleza, mas existe o bug ali que pode afetar em alguma coisa e vai afetar às vezes lá na frente, quando o sistema está maior, né? Mas o que eu queria comentar é justamente isso. Hoje em dia nas empresas, quando você sai da faculdade e vai para trabalhar, você nunca vai entrar para programar e criar um sistema do zero. Hoje em dia, os programadores entram da empresa para corrigir bug de outros programadores, que foi deixando levar, e ou você é contratado para encontrar bugs. Você entendeu? Para corrigir esses bugs. Mas entra também aquelas metodologias
metodologias ágeis, né, hoje em dia, que está ajudando muito a evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, e com testes mais rigorosos a cada etapa. Então, eu acho que assim, as coisas têm evoluído muito. Então, por isso que é importante você aprender bem, né, você superar essas dificuldades de aprender, você não trilhar essa trajetória solitariamente, né, de aprendizado, ter uma comunidade legal, aí entra tudo de novo, tudo está conectado, né, se a gente for olhar. Então eu trouxe isso aqui, porque parece que é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente estava falando no começo, mas tem tudo a ver. Porque às vezes é uma dificuldade que você teve de aprendizagem, ninguém identificou, você não respeitou seu ritmo, criou uma crença dominante, não teve um professor que te acompanhasse devidamente, não teve uma metodologia apropriada, e aí o código funcionou. Funcionou. Não sei explicar por quê. Peguei da internet, copiei e colei. Fui lá no Stack Overflow, copiei, colei. Tá funcionando, o cliente tá feliz, chefe tá feliz, mas e aí? Deu tudo lá na frente, né? Então, a gente agora, com essas cobranças que estão tendo no mercado de trabalho, não por um certificado, mas por um conhecimento de verdade, né? Estão fazendo a diferença também aí pra gente, né? No dia a dia. As coisas estão ficando melhores. Então, aí, né? Você vê lá os bugs lá. Por isso que muitos jogos você tá lá jogando, de repente dá aquele bug lá. Por isso, você tá andando sem a pata. Verdade, verdade. E agora, como tu falou, entra a questão da metodologia, né? Que nós também aplicamos em nossos códigos, durante o nosso curso. Isso que é muito importante, deixar preparado para o mercado de trabalho, você construir os seus códigos muito bem feitos, para que outros programadores venham olhar e falar, pô, olhem, muito bom. A gente treina os nossos alunos para serem os melhores, né? Eu falo com cada um aqui, quero que você seja o melhor programador. A Pro aqui vai corrigir, tem que ter impecável as coisas. E tá bonitinho, comenta, faz tudo ok pro seu código tá perfeito. Então os meninos vão assim, até acostumando, eles mesmos já identificam quando tem alguma coisa. Às vezes a gente digita alguma coisa correndo, trocada, eles já viram. Eu achei muito bonitinho, meu aluno falou, Pro, não vai funcionar seu código. Aí eu, por quê? Você colocou o nome da variável errado. Aí olha seu, gente, que orgulho. Mas é mesmo, que atenção, né? Muito atento. Eu fiquei encantada, assim, é muito legal você ver o progresso deles, né? A cada aula. E como que vale a pena a gente ser rígido, assim, e cobrar desde que a gente acredita no aluno, né? Quando você cobra, porque você está acreditando neles, mas a gente dá meio para eles terem essa autoconfiança, essa autonomia, e acho muito legal. Então, assim, é legal dar voz, né, para o aluno, ele ser o protagonista do aprendizado dele, e entender o porquê. Por que está acontecendo isso? Por que o código não rodou? Porque a variável estava escrita errada. Olha só, assim, genial! Muito bom, muito bom. E você também falou agora há pouco sobre a questão de comunidade. Não sei se você notou também, mas uns anos para cá, a comunidade de TI, no geral, está muito mais unida. A gente tem muito mais, assim, pessoas abraçando um ao outro, diferente de alguns anos atrás, que era difícil você encontrar um fórum de discussão, um grupo que você, eu estou com uma dúvida de tal coisa, você coloca ali, a pessoa te ajuda. Antes não tinha isso. Hoje em dia tem muito. Mais bronco, né? Para poder falar assim, procura no Google. Tipo assim, às vezes você tá no começo e não sabe nem que palavra-chave que você vai usar. A gente também, outra coisa, né? De não é ensinado. A pessoa não sabe usar palavra-chave, não sabe pesquisar no Google. O chat GPT tá lindo e funcionando, mas a pessoa não sabe qual o comando, o que pede para ele para te ajudar. Aí não adianta. Você não sabe fazer com que a tecnologia te ajude para aprender, para fazer o que for, né? Então, é importante dar essa mão, né, para quem está começando, dar esse incentivo. Quem está começando. Isso mesmo. E essa comunidade. Faz o contrário, né? Sim, e essa questão da comunidade ali é uma coisa que me fala que as pessoas não, por exemplo, principalmente na área de TI e programação.
Você falou das palavras-chave, de pesquisar e tal, e você só aprende essas coisas, outras pessoas te dando as dicas, esses grupos que a gente está dando a dica para vocês aqui agora. Que é justamente, por exemplo, eu vou pesquisar algo em português. Há uma diferença muito grande você pesquisar uma palavra-chave em português e inglês. Dependendo da área que você for pesquisar, principalmente programação, quando você coloca uma palavrinha-chave em inglês, você tem um resultado muito melhor. Né? Eu sinto essa diferença do que quando você coloca uma palavrinha-chave em português. Né? Deixa eu te contar uma outra coisa. Você falou aí de inglês e português. Uma outra coisa que dá muita dificuldade para aprender programação que eu sinto é esse conhecimento. As pessoas acham eu tenho que ser expert em inglês, eu tenho que ser expert em matemática. Não é bem assim, a gente tem que ter um conhecimento básico. Mas eu sinto falta, e é uma dificuldade minha pessoal, de procurar coisas voltadas para programação em português. Cursos, videoaulas, material apostilado. É muito difícil encontrar coisas boas, realmente bem estruturadas em português. Você sente isso também? Sinto. Bastante, e inclusive eu fui instruída por pessoas que tinham mais experiência na época a procurar em inglês, porque eu não encontrava comandos, materiais, livros em português que fosse de uma forma clara. Às vezes em português você encontra, mas não é claro. Não é claro, assim, não ajuda, não vou dizer que não ajuda, mas o inglês você vê que é diferente, eu não sei, eu sinto essa diferença, sabe? É complicado se você não investe um pouquinho também, às vezes, em aprender inglês, mesmo que seja só o básico, porque, por exemplo, você vai traduzir, as traduções são muito mal feitas. A gente passa por isso até, às vezes em algumas plataformas, né, que a gente... Sim. Questão de tradução, dá um bug gigantesco, assim, se você traduzir alguma coisa errada e for tentar aplicar aquele código, né? Bootstrap tem muito disso, né? Porque você tem que colocar lá as classes do Bootstrap todas em inglês. Então, se você traduz alguma coisa, dá ruim. Aí você vai pegar um material traduzido e tá lá com o negócio traduzido. Aí você vai lá e coloca lá em português. Por que meu código não tá funcionando? Porque tem português. O negócio é em inglês. Então não adianta fugir do inglês. E não adianta também. Eu fui uma pessoa que eu chorava se eu visse inglês na minha frente. Eu chorei no meu curso técnico primeiro semestre. Porque era tudo em inglês. Aí eu tô assim, pronto, e agora? Tive que fazer o curso de inglês. Fiz, isso me ajudou muito. Então, assim, não é que é requisito, mas ajuda muito. Até para a gente não ter limitações e não criar limitações para si mesmo, né? Então, o inglês, ele faz uma falta nesse sentido, principalmente dos materiais para a gente buscar em inglês e conseguir traduzir por si só, né? Não só usando ferramentas de tradução tipo Google, que ajuda muito, né? Mas tem coisas que não dá para levar muito à risca, não. Porque você fica assim, gente, isso aqui não tem sentido, né? Aí você vai pegar uma videoaula no YouTube, tudo em inglês e não tô entendendo nada. Não adianta. A gente tá até vendo um memezinho aí, né? Que a gente depois vai fazer um rios aqui, né? Aquele lá do tô aprendendo em videoaula programação, né? Primeiro semana aprendendo programação. Na terceira já tá falando inglês lá. Já tá falando inglês, sim. Mas essa questão do inglês é muito importante, justamente porque tem pessoas que desistem justamente por causa que já começa a chegar lá, os termos são em inglês da programação e acaba desistindo no meio do caminho também por causa disso. Sim. Mas é uma questão de insistência, porque é o inglês técnico. É mais fácil. É o inglês técnico, senão é mais fácil, mas não precisa fazer você desistir. Você não precisa desistir por conta disso. Acho que vale você insistir, até por uma oportunidade que você vai ter, né, de estar aprendendo também outro idioma e estar aprendendo, né, uma carreira aí que é super bacana, né, que é a programação. Então tem tudo a ver. Se você investe no inglês, você vai fazer uma entrevista para uma empresa no exterior. Você vai olha incentivo, gente. Vocês vão estar recebendo em dólar, em euro. Trabalhando a sua casa, podendo ter flexibilidade de horário, geográfica. Então,
é um incentivo, você tem que pensar, é uma das coisas também que a gente está vendo, para superar essas dificuldades de aprender, Sim. né? Faz um quadro mental das suas metas. O que você quer realizar? Não tem coisa melhor que você ter um incentivo. Você bate todo dia, olha assim, mas eu quero ter aquele carro, eu quero ter minha casa própria, eu quero viajar o mundo todo, eu quero trabalhar na minha casa. Você tem aquela meta, se está difícil, está desanimado, aí você fala, não, mas com a programação eu vou conseguir aquilo ali. Então você insiste. Você vai vencendo aí as dificuldades devagarinho, né? Mas tem que investir, estudar todo dia um pouquinho, e tá cansado, estuda. Que tinha uma festa pra ir, mas estou lá estudando, porque vale a pena. O resultado você vai colher lá na frente, né? A vida é feita de escolhas, né? Você escolhe ser um vencedor ou não. Sim. É pegar firme e não desistir, mesmo que seja difícil, como eu falei, fácil não é, nada é fácil, mas se você insistir todos os dias, você estudar como a Aline mencionou, o segredo tá na constância, né, Aline? Não estudar de uma vez, né, pegar e ficar o dia todo estudando, chega no outro dia você não aguenta ver aquilo lá mais, né, se você não trabalha na área, né, como nós trabalhamos, então a gente meio que sobrevive em código, né? É diferente. Mas eu digo que quando você está aprendendo, não queira enfiar a goela abaixo, entendeu? Como aqui, pelo menos aqui, a gente fala assim, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas não queira isso. Aqui também? Isso. Aí também, então. Não pode, vai devagarzinho, todos os dias, planta ali um pouco, né? Vai estudando um pouquinho em cada dia. Quando você vê, amanhã você vai estar melhor do que hoje, com toda certeza. Amanhã você vai ter mais conhecimento do que hoje. O problema é parar, né? É parar. O parar, pronto. Parou, esquece, né? Esquece. Qualquer coisa que você for fazer, tem que ter constância, seja no que está aprendendo, no que você está fazendo, né? Não existe, nada é impossível. Eu enxergo dessa forma que nada é impossível. É difícil, mas impossível não. Se você quiser, você consegue. Eu tava vendo. É só colocar certeza. A questão de você falou aí, esquece. Isso daí também tem. Isso é coisa do cérebro também. A gente tem o tempo, né, de reter informação. Em 24 horas, você esquece a metade das coisas. Se você passa uma semana, isso aí cai, tipo assim, você retém 10% daquilo. Então, uma forma da gente burlar esse esquecimento é justamente estudando todos os dias um pouco. Não adianta você estudar só no final de semana. Não adianta você vir fazer o curso e fazer só 2 aulas na semana. Você tem que também, fora do curso, você pegar 15 minutinhos, cabe na rotina de qualquer pessoa. A gente é super agarrada, a gente está sempre se atualizando, está fazendo um treinamento para poder dar aula melhor, para entender a linguagem de programação melhor. Então a gente sempre precisa, a gente está dando aula e aqui o ritmo é desenfreado, né, Jana? E mesmo que a gente reserva, tem dia que você vai conseguir estudar mais, você estuda mais. O dia que não der, pega 10, 15 minutinhos. Que a Érica está falando aqui. Por isso, a nossa metodologia é excelente, o aluno aprende por meio de projetos. Bem lembrado, Érica, a gente trabalha prática, projetos reais, né? Ele faz, então, o que ele gosta, os conteúdos eles vão surgindo, né? Exatamente. E assim fica mais fácil de estudar todo dia, ainda mais a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente aprende o que a gente ama, né? Se você não gosta do que você está aprendendo, você vai criar uma resistência. A dificuldade, você que vai fazer, porque você não está gostando daquilo. Então, muitas vezes também, ela me lembrou aqui, eu peguei, por exemplo, eu estava dando aula para um aluno no Minecraft Education Edition. Aí a gente completou o ciclo no Minecraft Education Edition, ele foi aprender a criar aplicativos. Era continuidade no curso, né? Então aprendeu os fundamentos de programação no ambiente imersivo do Mine, que é bem legal. E aí foi aprender JavaScript numa plataforma que ele nunca tinha mexido. E aí ele deu aquele baque, né? De uma vez. E agora? Eu gosto do Mine. Eu não quero fazer um aplicativo que vai converter idade ou vai fazer um negócio. Para ele tava chato. Então na hora eu pensei, vamos fazer o seguinte? Vamos pensar primeiro, o que a gente pode trazer do Mine para esse aplicativo que você vai criar? Vamos tentar bolar. Olha que legal. Toda
Não, ele já fez. Eu vou conseguir fazer isso. Já vai baixando as imagens, personaliza. Ficou cada coisa mais linda. Aí ele fica falando que ele é programador especialista em aplicativos para fãs do Minecraft. Eu acho muito fofo, né, falando isso. E fica cada coisa mais linda. Ele mesmo faz os desenhos em pixel art. Olha que legal. Sim, ele fica durante a semana fazendo desenhos para ele colocar nos aplicativos, nas coisas que ele vai fazer na aula. Então, assim, ele tem um ânimo de ir durante a semana fazer as coisas, porque ele já sabe que vai chegar no dia da aula, ele vai usar toda a criatividade dele. Então, olha o ânimo que ele vai ter, né? Então, isso faz muita diferença, realmente, para o aprendizado, né? Bem lembrada, Érica. Bem lembrado. E assim, as nossas aulas, justamente isso, né? A gente entrega projetos, porque só aprender, a Aline falou 2 vezes na semana, é muito pouco. Você tem que pegar esses projetos que a prof vai passar para vocês, nós passamos durante as aulas, né? O projeto, os trabalhos para você desenvolver ali nos outros dias, né? Tem que desenvolver, tem que caprichar, se dedicar neles, até porque para chegar na próxima aula, você vai estar muito mais preparado para o assunto novo que vai vir, né? Vai estar mais preparado. Então, nossas aulas sempre vai ter projetos para o aluno desenvolver, né, e trabalhar à parte, não só durante as aulas, né? É muito bacana. Isso é legal, hein? Até para quem já é programador também, revisita aqueles projetos que você fez lá no início, dá uma repaginada neles, traz uma melhoria. A gente, não sei você, eu já vi assim, meus primeiros designs, meus primeiros sites que eu fiz. Meu Deus, que terror! Meu primeiro Hello World. A gente tem que falar algo sobre isso, hein? Que eu tinha no técnico, me fala. Eu fui fazer a mesma atividade. Não, disciplina de faculdade. Eu reprovei em algoritmo e estrutura de dados, né? Que era linguagem C. Eu fui fazer de novo esse semestre. Eu fui vendo assim, eu falei, gente, por que eu não entendi isso na época? Era fácil, mas não era a minha época de aprender aquilo. Eu não estava no momento para aprender. Então, não tinha uma mentalidade formada para aquilo, né? Então, na época, eu não entendi. E não tem nada de errado. O insight mesmo tem nada de errado. Isso mesmo. Inclusive aqui, ó. É muito mais fácil. Aquele joguinho que a gente fez na live, né? Quem quiser depois vai lá na live, no canal do YouTube, a gente ensinou a criar um jogo com Power Up do zero. Enquanto eu fui bolando aquele joguinho lá, né? Eu fui construindo. Foi praticamente um jogo daquele, né? Que a gente fez, um pouquinho diferente. Num dos que a gente estava decidindo que a gente ia aprender, um que parecia que ele ia aumentando enquanto ele pegava as estrelinhas, né? Que a gente tinha feito assim, a gente acabou ficando com diversão. Mas então, o meu projeto final em si era basicamente fazer aquilo. O que eu fiz em 5 minutos hoje, naquela época, eu fiquei um semestre inteiro e eu entrei em pânico e simplesmente abandonei a disciplina. Eu falei, eu não dou conta. Então, assim, eu criei a dificuldade pra mim, eu falei, eu não dou conta. Não dei conta. E aí eu larguei, no momento certo, eu retomei e falei, sim, eu dou conta. Aí eu fiz. E quando eu vi, gente, por que na época eu não consegui aprender? Porque eu me coloquei aquela dificuldade à toa. A barreira, né? Mas o que entra também? O ambiente, repito, olha o ambiente. O ambiente que eu estava vivendo na época, eu estava preocupada com outras coisas. Eu estava num ambiente que era tumultuado, eu não conseguia concentrar para estudar. Que hoje em dia eu tenho um espaço que eu estudo. Esse espaço que eu estou aqui agora é um espaço meu, que eu trabalho, que eu estudo. Então eu tenho aquele momento para mim, para poder estudar, para poder me dedicar. Mas eu não tinha esse espaço. E aí, como é que fazia para estudar com toda hora? Alguém te chamando e telefone tocando. Você não consegue estudar assim, não dá. Adulto não consegue, criança não consegue, adolescente, ninguém consegue estudar num ambiente tumultuado, né? E não era o meu momento, então. Aí, quando você prepara todo o terreno, fica muito mais fácil as coisas, né? Com certeza. Muito mais fácil. Inclusive, a gente orienta, né? Você falou agora a questão de barulho, de ambiente.
a gente passa as dicas, né, e orienta esses pré-requisitos durante as aulas para que você possa aproveitar no máximo, né? Justamente para não ter barulho, né, e ter assim um ambiente propício para você poder focar no que durante as aulas, porque esse é o objetivo, é você estar ali se divertindo, aprendendo e se divertindo também, tá? Durante as aulas. Então isso é muito importante e faz você desistir também. Se você tiver com um monte de barulho do lado, sem condições. Eu, pelo menos quando eu estou estudando também, eu gosto de estar ali focada, estar ali naquele, sabe, concentrada, né? E eu acho que a maioria aqui do pessoal é assim, né? Nada de barulho. Ninguém merece, né? Nossa, ainda mais coisas assim que exigem concentração, né? Igual a programação. Não tem como você estar num ambiente camuflado e barulhento. Fato. Não dá sem chance, né, pessoal? Ó, a Márcia entrando aí também, Lucas, sejam bem-vindos. Muito bom. Você gostaria de acrescentar mais uma coisinha aí? Ai, olha, Aline, tem tanta coisa que dá para falar com relação a dificuldades, viu? Live, né? Vai ficar. Um dia a gente vai falar sobre dificuldades no emprego, né? Quando a gente sai da faculdade e vai falar emprego. Isso aí tem assunto, hein? Pessoal aí justamente para te dar dicas ali para o mercado de trabalho, para te preparar. Tá? Mas isso vai ficar para depois, vocês vão ficar curiosos, hein? Que a gente vai passar para vocês depois dicas sobre isso, hein? Várias dicas de trabalho, dicas de como você sai. Você falou agora, Aline, que tem pessoas aqui que fez faculdade, né? Fez faculdade, só que não trabalha e gostaria de trabalhar na área, mas faz muito tempo que fez faculdade e não sente confiança de ingressar para o mercado de trabalho nessa área. Então, assim, ó, nós também aqui nós somos preparadas para te ajudar nessa caminhada, te ajudar a rever os conceitos que você aprendeu lá atrás, tá? De uma forma muito divertida, te fazer lembrar sobre algoritmo, linguagem e te deixar preparada para o mercado de trabalho. Então, quem está aqui, fez faculdade, não sente confiança suficiente para, né, tá ali enviando seu currículo e tá no seu primeiro trabalho, chama a gente que a gente vai ajudar vocês, tá? Nós temos ali cursos voltados, né, exclusivamente para pessoas nesse perfil. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Opa, agora sim. Muito bom, Aline. Então, dificuldades tem, mas eu acho que a gente vai deixar para a próxima, né? Para falar para mais a próxima. Já vai sobre os benefícios da programação, né? A Essa mesmo, acho que ela vai falar isso aí com a gente depois. A gente vai falar sobre a questão da empregabilidade. Tudo isso a gente está programando uns lives aqui bacanas. A gente está decidindo qual que vai ser o melhor horário ainda, para a gente manter fixo também essas lives aí, para vocês poderem acompanhar e interagir com a gente aí também. Então, aí, ó, deixem também aí depois, lá nos stories, no direct, sobre que assunto que vocês querem que a gente traga aqui sobre programação, que vocês têm curiosidade sobre o curso, sobre a gente, sobre programação, o que vocês quiserem, que a gente vai trazer aqui com certeza, com muito carinho aqui para todos vocês. Exatamente, e lembrando, hoje a gente está falando sobre programação, mas as nossas profs aqui damos aulas de outros conteúdos também, de outras áreas. Confere lá, outra hora a gente vai fazer uma live exclusiva para falar dessas outras áreas também. Mas se vocês quiserem saber mais, entrem lá no site para visualizar quais cursos que as nossas profs também dão, além da programação, tá? Vai lá, dá uma conferida. E aproveitando também, quem entrou aqui e ainda não se inscreveu, ainda não está seguindo o Esquadrão Profs, aproveita para ir lá, seguir, né? Tanto o Instagram como nossos outros canais que a gente tem também, o YouTube. Agora a gente também está no TikTok, para quem tem, né, Aline? Nos segue lá. LinkedIn, a gente sempre posta conteúdos ali para vocês, para deixarem vocês antenadas sobre a área de programação, sobre o mercado de trabalho, conteúdos relevantes que vai fazer você crescer, né? Fazer você enxergar a programação com outro olhar, diferente, tá? Com certeza. A gente vai deixar também a live gravada, né? Porque quem quiser ver, legal. Acho que fica legal também, para depois ir comentar com a gente também. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente durante essa horinha aqui, prestigiando aqui a nossa live. Um beijão para vocês aí da Super Prof. Aline aqui. Também da Super Prof. Jana. Boa noite para vocês. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.